Bom, pessoal, análise do mercado muito rapidamente hoje. Não temos grandes mudanças, o mercado ainda continua numa pseudo alta, tá? Hoje com um enfrentamento ainda muito maior de resistência, tá? Bitcoin neste exato momento aqui conseguiu romper uma zona de 21 mil dólares, porém ainda está numa região de resistência, tá? O volume comprador está começando a ter um declínio, nada muito relevante, mas nós já conseguimos notar uma pequena diminuição no volume, tá? Pode ser também por ser sexta-feira e normalmente fim de semana o mercado ele dá uma acalmada, tá? Mas eu quero passar aqui para vocês algumas criptomoedas para o fim de semana, que vocês podem ficar de olho no fim de semana, tá? Por mais que eu não acredite que seja realmente uma alta verdadeira, nós também não podemos descartar que estamos em uma estrutura técnica, uma estrutura gráfica de alta. Porém, toda essa estrutura de alta ela também vai precisar de retração, ela vai precisar de um pullback, tá? Então ainda podemos continuar operando pullbacks dessas regiões. Como o BTC está numa zona um pouquinho complicada de turbulência e de resistência, não é a melhor criptomoeda para ser operada neste momento. Então, infelizmente, precisamos operar algumas altcoins caso a gente queira fazer algum lucro nesse fim de semana. Então, olhando aqui rapidamente o CoinMarketCap, a gente consegue destacar algumas criptomoedas que em 7 dias nós tivemos uma certa relevância de alta, tá? Entre elas, nós temos aqui a Polygon Matic, né, que já está acumulando 18% de alta em uma semana, porém a Polygon, né, a Matic, eu não quero operar ela de forma alguma, pois literalmente a Polygon foi para a Disney, né? Então nós tivemos um investimento muito forte da Disney em cima da Polygon, tá? Por conta de metaverso, algumas coisas assim relacionadas, tá? Não me aprofundei. Porém, quando a gente tem esse ingresso de capital de fora, principalmente de uma grande empresa como a Disney, a gente não tem como acertar uma análise técnica confiável em cima de uma criptomoeda que a gente não sabe como os investidores irão tratar esta parceria entre a Polygon e a Disney. Então, eu particularmente prefiro ficar de fora da Polygon por um tempo. Então, não vou procurar operar Polygon neste momento, tá? Nós temos a própria Uniswap, né, que está acumulando uma alta aí de 21%. Gráfico da Uniswap aqui de uma hora também já está nos mostrando uma certa resistência, né, acompanhando o Bitcoin. Porém, o que me chama a atenção na Uniswap é a grande queda de volume, tá? Então, nós percebemos aqui uma queda muito forte de volume nas últimas horas. Nós já estamos com o gráfico de uma hora em sobrecompra, tá? Quase tocando aqui no RSI, estocástico também quase tocando na região de sobrecompra. Se a gente passar aqui para o gráfico de 4 horas, nós vamos notar o mesmo comportamento, redução de volume, gráfico RSI já em sobrecompra, estocástico em sobrecompra. E se a gente passar para o gráfico de um dia, nós temos a mesma movimentação. Então temos RSI em sobrecompra, estocástico também entrando em sobrecompra, com um grande volume, podendo ser configurado como uma barra de exaustão. Então, quando nós temos essa confluência de informações, tanto no gráfico de 1 hora, 4 horas e diário, nos apontando pelo menos uma correção, tá? Por mais que isso aqui seja uma alta verdadeira, por mais que nós estamos vendo aí um reflexo diferente do esperado com a inflação, né? Com uma alta das criptomoedas ao invés de uma queda, necessariamente a gente vai precisar fazer pelo menos um respiro, tá? Dessa tendência. Eu não vou querer abrir um long neste momento porque eu não quero chegar no final da festa, com tudo indicando aqui que estamos vendo uma diminuição e um provável repique no preço. Eu não vou querer entrar num long neste momento para pagar a conta de todo mundo, tá? Então, eu continuo com a minha estratégia de short, tá? Por mais que se continuar esta alta aí, pelo menos durante a semana que vem, e o Bitcoin continuar nesta pernada de alta para conseguir romper uma resistência muito, muito grande na região de 22 mil dólares. Então, semana que vem, talvez a gente mude a filosofia de operação, mas por enquanto é short, tá? Então, mesmo que a gente tenha aqui uma operação de pullback, o ideal ainda é operar com short, tá? E Ghost, onde eu vou colocar meu alvo, onde eu vou colocar meu stop, tá? Normalmente você vai esperar uma confirmação, tá? Fraqueza no Bitcoin, um candle de força aqui com volume no gráfico, tá? E você pode usar aqui simplesmente a retração de Fibonacci para marcar um primeiro alvo, tá? Então, o Uniswap neste exato momento, um primeiro alvo seria na região de 6,50, tá? Com um segundo alvo, talvez até um fechamento de operação em 6,24, tá? Então, você pode utilizar Fibonacci para a marcação de alvos. Lembrando que você provavelmente não vai operar no gráfico diário, tá? Você pode passar no gráfico de 1 hora, porém a retração de Fibo, ela serve desta mesma maneira. Lembrando que você precisa operar com confirmação, tá? Volume vendedor e candle de força vendedora, tá? Com colocação de pelo menos aí o stop loss acima do topo anterior, tá bom? Outra criptomoeda para você ficar de olho neste fim de semana
é a Quant, né? A QNT, que já vem com uma alta acumulada de 54%, tá? Se repararmos no gráfico da Quant, nós vamos ver também este padrão de alta bem expressivo, porém a Quant neste exato momento está com o estocástico nos apontando sobrevenda, então não seria o melhor momento no gráfico de 1 hora para uma operação de short, tá? Porém a gente pode ver aqui uma lateralização da Quant, o estocástico subindo novamente e nos dando uma entrada mais ou menos nesta região, tá? Estrutura de volume também descendente, então tudo nos indica que nós teremos pelo menos um pullback, tá? Gráfico de 4 horas da Quant. Também estamos numa região de RSI de sobrecompra, porém o estocástico também está descendo, tá? Então tem uma estrutura gráfica um pouquinho diferente da Uniswap. E o gráfico diário, esse sim, nós temos um RSI extremamente esticado já, né? Com 79 pontos, tá? O que nos indica uma força compradora muito forte. E o nosso estocástico também está trabalhando somente acima da região de 80, tá? O volume ainda está crescente comprador, porém nós já estamos vendo aqui uma vela deixando uma sombra muito alta na região superior, o que pode estar nos indicando um final de movimento, tá? Olhando aqui graficamente, você percebe que está esticado este movimento aqui no gráfico diário da Quant, então nós podemos ver nos próximos dias, tá? Essa aqui não é uma operação de horas, tá? É uma operação de dias. A gente pode ver um repique da Quant, tá? Se a gente for buscar Fibonacci nesta região, nós podemos ver o preço descer talvez até a $90, tá? Continuando aqui, nós temos também a AVE acumulando já 26%. Gráfico da AVE muito semelhante ao da Uniswap, tá? Então, o que eu tenho de dica para passar para vocês é, se você for operar Uni, não opere AVE, porque a gente tem uma estrutura gráfica muito semelhante, indicadores muito semelhantes, volumes muito semelhantes. Então, a probabilidade de você acertar caso você abra uma operação nas duas criptomoedas ao mesmo tempo, ou você vai acertar nas duas, ou você vai ser estopado nas duas. Então, não faz sentido você operar duas criptomoedas com a mesma estrutura técnica, a mesma estrutura gráfica, tá? Então, são essas altcoins para vocês ficarem de olho no fim de semana. Lembrando que a gente precisa de uma confirmação do Bitcoin, tá? Caso você queira operar um short, né? um movimento de retração, nem que seja um pullback para o preço continuar subindo, você precisa pelo menos ter uma indicação do Bitcoin, você precisa ver uma fraqueza do BTC. Tá? Enquanto o BTC estiver numa lateralidade, mas subindo, com o volume ainda se mantendo mais comprador do que vendedor, ainda assim o nosso short fica muito mais arriscado. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, Ghost_Trader, e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.